Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia então, retornando ao Evangelho de Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 20, nós continuamos a exposição, já na parte final deste Evangelho. Deus tem nos dado a graça de caminharmos bem neste bendito Evangelho, o Evangelho de Lucas. E nós retornamos à narrativa deste médico e, acima de tudo, discípulo de Cristo, sobre a última semana de Jesus Cristo. No final dessa semana, ele entregaria a vida pelo seu povo. Lucas, capítulo de número 20, de 27 a 40. Meus irmãos, os ataques a Jesus continuam. Vocês se lembram que os primeiros a atacarem Jesus nessa última semana que ele chega a Jerusalém para ali entregar-se como cordeiro pascal, ele é atacado pelos seus opositores de maneira veemente. Eles se levantam, primeiramente os sacerdotes, juntamente com os fariseus, vão perguntando a Jesus Cristo, como nós vimos alguns domingos atrás, acerca da autoridade pela qual Jesus Cristo fazia o que fazia. Lembra-se da pergunta? Com que autoridade faz essas coisas? Quem é que te deu esta autoridade? E Jesus Cristo diz: eu respondo a pergunta de vocês se vocês responderem a minha. Com que autoridade João Batista veio? Com a do céu ou com a dos homens? Eles sabiam, os opositores, que era do céu, mas não responderam, porque se dissessem que era do céu, ratificavam o ministério de Cristo, porque João Batista foi o seu precursor. Se dissessem que era dos homens, os homens os odiariam por isso, porque João Batista era considerado um profeta de Deus. Daí eles responderam: nós não sabemos. Aí Jesus diz: eu tampouco respondo com que autoridade faço essas coisas. Depois se aproximam dele, como nós vimos ainda no domingo passado, os herodianos, aqueles que eram a favor do governo de Herodes, perguntando a Jesus: é lícito ou não pagar tributo a César? Aí Jesus diz a eles: dai a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Eu vi um pastor, um teólogo, há um pouco tempo atrás, dizendo que os movimentos das mãos aqui, para explicar este dai a César e a Deus, é importante. Não é assim o movimento da mão: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Mas a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E Jesus assim vence os seus opositores mais uma vez. Mas eles não descansam na sua feroz oposição a Cristo. Eles voltam agora na pessoa dos saduceus. E eles vão tentar pegar a Jesus em alguma falha, algum erro, podendo assim condená-lo a morte. Veja só o versículo então do capítulo de número 20, o versículo 27, a partir daí nós vemos até o 40. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado, e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então, lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar? Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: mestre, respondeste bem.
Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Vamos orar, irmãos? Ó Deus santo e bendito, nós te louvamos, ó Pai, agora diante da tua palavra, e te pedimos que nos fale por meio dela, ó Deus. Te agradecemos também, Pai, os dízimos e ofertas levantadas aqui no teu altar, e que o Senhor abençoe, ó Pai, a vida daqueles que têm nesta área também consagrado-se ao Senhor. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, como nós falamos, a oposição a Jesus continua, agora por parte dos saduceus. Agora, irmãos, quem eram os saduceus? Quem eram estes homens chamados saduceus? Nós não sabemos, os teólogos dizem não saber a princípio e com a determinada certeza como esse partido se originou. Ele era um partido da Judéia. Os saduceus, a exemplo dos fariseus, era um partido da Judéia, um partido religioso e político. Lembra que religião e política naquela época também, não só naquela época, mas religião e política naquela época eram misturados. Não se separava a religião de política. Então o partido era religioso político, porque Israel era e deveria ser uma teocracia, o governo de Deus, ok? Então o partido era religioso político. Haviam os fariseus e haviam os saduceus. Os saduceus, meus irmãos, alguns acham e creem que o nome saduceus vem de uma homenagem do sumo sacerdote na época de Salomão, chamado Zadok. Havia um sumo sacerdote na época do rei Salomão, chamado Zadok. Alguns entendem que este grupo chamado saduceus tomou emprestado o nome do sumo sacerdote Zadok, grande sumo sacerdote da época de Salomão, do grande rei Salomão, e colocou sobre eles o grupo dos Zadoks, dos saduceus. Assim é uma possível proposta para a origem do nome deste grupo. Meus irmãos, não há dúvida que durante a peregrinação terrena de Cristo existia estreita relação do sacerdócio, do templo e dos saduceus. Os saduceus eram muito próximos dos sacerdotes e do serviço do templo, naquilo que de fato se constituía os interesses do templo. Tanto que todo sacerdote ou sumo sacerdote vinha desse grupo dos saduceus. Todo o eleito sumo sacerdote escolhido para ser sumo sacerdote, dentro daquela tribo, de fato, de Arão, pertenciam na época ao grupo dos saduceus. Então os saduceus tinham uma intimidade, uma relação íntima com o templo e o ofício sacerdotal, diferente dos fariseus. O partido dos fariseus era um partido mais à margem do povo, era um partido mais popular. Os saduceus não, esses aqui do texto não, esses eram mais chegados aos líderes religiosos, aos sacerdotes, ao templo. É por isso que, muito provavelmente, eles vão se opor a Jesus aqui, porque Jesus, ele promove aquela purificação do templo. Lembram-se que nós vimos? Ele chega lá e despede os cambistas, expulsa-os do templo, lembram-se? Com isso, certamente, os saduceus saem perdendo, porque eles tinham negócios no templo. Eles eram próximos da casta sacerdotal daquela época do tempo de Jesus. E mais do que isso, os saduceus também, meus irmãos, eram ricos. Faziam parte da aristocracia da Judeia, diferente como nós falamos dos fariseus. Os fariseus eram juntos do povo, eram homens do povo. Os saduceus aqui do texto, eles eram ricos, faziam parte da aristocracia da época, era elite dentre os partidos. O partido dos saduceus era elite na Judeia, diferente dos fariseus, que eram um partido popular, um partido do povão, ok? Então veja, mais ainda, meus irmãos, o que eles criam, os saduceus? Esse partido religioso político, que fazia parte da aristocracia, que tinha a ver com o sacerdócio e com o templo, eram ligados a essa estrutura na Judéia. O que eles criam? Eles, irmãos, criam na lei de Moisés. A lei de Moisés era o escrito mais importante para os saduceus. Eles não criam com tanta veemência, com tanto zelo no escrito dos profetas. Mas para eles, a lei de Deus era a lei de Moisés, era o que importava. Tanto que eles vão citar a lei de Moisés na pergunta que fazem a Jesus.
mestre, Moisés disse, porque para eles o que vale é a lei de Moisés. Eles também, irmãos, além de crerem na lei de Moisés, o Pentateuco, como a lei de Deus, e desprezarem, de certa forma, os outros escritos, os proféticos, não que eles eram contra, mas eles achavam que a lei de Moisés era o padrão máximo da palavra de Deus dada aos homens, ok? Eles, além disso, não criam na ressurreição, tanto que o texto informa, Lucas nos informa, homens que não criam na ressurreição. Eles não criam na ressurreição, eles não criam em anjos, eles não criam na alma, em nada transcendental, eles não criam, eram de certa forma nisso céticos. Eles não criam na ressurreição porque, segundo eles, Moisés não havia ensinado claramente acerca da ressurreição. Na lei de Moisés não tinha, segundo eles, claro ensino acerca da ressurreição. Então, esta era a fé, digamos assim, né? A crença, ou a falta dela, né? Desse grupo chamado grupo dos saduceus. E é interessante, meus irmãos, que apesar das diferenças com os fariseus, porque os saduceus criam apenas na lei de Moisés, os fariseus já criam na lei oral, na tradição oral. Os saduceus desprezavam a tradição oral e criam apenas na lei de Moisés. Os fariseus criam na lei de Moisés e na tradição oral. Então, de certa forma, os saduceus eram mais escriturísticos, eram mais fundamentados na lei do que os fariseus, porque os fariseus criam na tradição oral, aquela tradição que era passada da boca dos homens para outros homens, mas os saduceus só criam na Bíblia. Mas apesar das diferenças dos fariseus e saduceus, eles tinham algo em comum. O que era? A oposição a Jesus Cristo. Ambos os partidos odiavam a Jesus Cristo. Isso era algo de fato comum entre os partidos. E eles odiavam Jesus Cristo por um motivo simples. Eles confiavam em si mesmos. Eles não achavam que precisavam de um Salvador. Tanto os fariseus como os saduceus criam em suas próprias obras. E invejavam a Jesus também, pela sua influência no meio do povo. Tanto os saduceus como os fariseus eram partidos influentes na Judéia. Ao ver Jesus influenciando mais do que eles passaram a ter inveja dele e a odiarem mais ainda. Então, se havia alguma coisa comum entre fariseus e saduceus, era que ambos odiavam a Jesus. Bom, os saduceus vão se aproximar de Cristo. Veja aí como o texto diz, depois de nós passarmos um pouco pela origem e quem eram os saduceus. Vamos lá, versículo de número 27. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, como nós já vimos, perguntaram-lhe, mestre, veja que eles se reportam a Jesus como mestre, semelhante a como os herodianos se reportaram ainda no texto do domingo passado. É óbvio que aqui esse mestre, embora fosse verdade, Jesus é o mestre dos mestres, mas é óbvio que esse mestre está carregado de ironia. Eles não creem em Jesus como mestre, eles se aproximam da mesma forma que se aproximaram os herodianos, dizendo que criam em Jesus como mestre, mas no fundo querem pegá-lo em alguma falha, em alguma palavra contraditória. Ok? Então esse mestre aqui, você não pode confiar nele. Os saduceus são inimigos de Cristo, mas eles querendo fazer um agrado ali, desarmar Jesus, chegam chamando-o de mestre. Então veja aí, mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Bom, isso é verdade. Aqui eles não estão mentindo. Lembram que eles eram observadores da lei de Moisés, como nós falamos no início? Eles criam na lei de Moisés, por assim dizer, tinham como padrão para o israelita piedoso a lei de Moisés, então eles vão citar Moisés. Eles querem trazer uma contradição entre Jesus e Moisés. Eles querem que Jesus contradiga Moisés, para que o povo tenha com que acusá-lo. Olha, ele é contra Moisés. Então a proposta, a princípio, chega com a verdade. Olha, Moisés nos disse na lei que se um homem morrer deixando a sua esposa viúva sem filhos, o irmão deste homem deve tomá-la como esposa e suscitar descendência. Isso está em Deuteronômio 25:5, eu vou ler para os irmãos. Se irmãos morrerem juntos, e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho,
fora da família. Seu cunhado, irmão do falecido, a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado, que é a obrigação do levirato. Nós vimos isso recentemente nas nossas exposições em Ruth, lembram-se? É o que acontece lá em Ruth, com Boaz, o parente mais próximo, o resgatador. Era a lei aqui. A pergunta dos saduceus começa com a afirmação verdadeira. Nós sabemos que Moisés diz que se uma mulher morrer, tendo deixado o marido sem filhos, o irmão deste falecido deve tomá-la como esposa. Então, até aí, tudo bem, Moisés disse isso mesmo. Agora, veja o que eles propõem. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou com uma mulher, óbvio, e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Pressupõe-se que também deixaram sem filhos, porque igualmente os 7, todos os irmãos da casa passaram pela mesma esposa, pela mesma mulher como esposa. Igualmente os 7 e não tiveram filhos e morreram. Ou seja, né, aqui nós estamos diante de uma viúva negra, né? Matou todos os irmãos e não teve nenhum filho com nenhum deles. Agora veja a proposta do versículo 32. Por fim, continua os saduceus, morreu também a mulher. Então morreu todo mundo da história. Olha só, esta mulher, pois, no dia da ressurreição, lembra-se que eles não criam na ressurreição. Os saduceus partem do princípio que se Jesus crê, ele tem que resolver esse problema do levirato. Na mente deles é um problema justo. Jesus vai mostrar que não, mas na mente deles é um problema justo. Então eles dizem, olha, no dia da ressurreição, que o Senhor diz existir, nós não cremos, mas nós ouvimos já o Senhor falando sobre ressurreição. No dia da ressurreição, essa mulher será esposa de qual deles? Qual dos 7? Porque os 7 a tiveram como esposa. Os 7 irmãos a desposaram. Meus irmãos, nós não sabemos, os comentaristas, os estudiosos não sabem se essa história havia acontecido mesmo no tempo de Cristo, ou naquela comunidade, e eles usam uma história real. Há no livro apócrifo de Tobias, informações, um conto sobre uma mulher que possuía 7 maridos. A gente também não sabe se os saduceus usaram essa informação do apócrifo e proporam essa história. E ao mesmo tempo também, nós não sabemos, se possível fosse, se a história era fruto apenas da inventividade dos saduceus. Então olha, há 3 possibilidades. Ou a história era real no tempo de Jesus, acontecera mesmo, ou a história era retirada do livro de Tobias, o livro apócrifo, ou a história era fruto de pura inventividade. Eles inventaram essa história para poder colocar Jesus ali na dificuldade da ressurreição para com a lei do levirato. Ok? Agora veja a resposta de Jesus. Olha aí comigo. Versículo 34. Versículo 34 a 36. Vamos ler juntos? Todos juntos? Me ajudem aí, irmãos, por favor. Leiamos. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos. Então a resposta de Jesus começa com uma realidade da vida nossa terrena. Ou seja, Jesus começa respondendo: os filhos deste mundo se casam e dão-se em casamento. Isso é um fato. Aqui neste mundo, nesta parte da vida, nós nos casamos e nos damos. Aqui em relação às mulheres, que entravam no contrato ali do casamento, se dão ao casamento. Isso é fato. Aí Jesus diz: mas na ressurreição dos mortos é diferente. A lógica dos saduceus não era correta. Eles achavam que assim como era aqui, era lá. Assim como era aqui na terra, será no dia da ressurreição. Será na era vindoura. E esta lógica é errada. Ela não é exata. E Jesus faz com que ela caia por terra aqui. Aqui na terra nós nos casamos. Mas lá na época vindoura,
isso não se dará. Olha o texto do versículo 35. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não se casam, nem se dão em casamento. A ideia aqui, meus irmãos, é que aqueles que são havidos por dignos, a ideia aqui, queridos, não é que eles merecem a salvação. Porque pode causar uma estranheza aqui, né? Olha, há pessoas que são havidas por dignas de alcançar a era vindoura, alcançar a salvação, e o ponto não é este. O ponto não é este. A ideia aqui é que Jesus Cristo quer dizer assim: aqueles que pela graça foram tidos por dignos. Isso aqui é muito importante, irmãos. A graça nos faz dignos. A graça de Deus nos torna crentes dignos. A graça de Deus nos faz produzir bons frutos. E aí reside a nossa dignidade. Ninguém haverá de entrar no céu indignamente. Mas veja, esta dignidade não nasceu em nós. Não somos nós que somos dignos, mas a graça de Deus nos fez dignos. Então, em última instância, nós seremos dignos do reino, mas porque pela graça Deus nos fez assim. Deu para entender? Então a ideia não é que alguém é digno do reino, mas aqueles a quem é dado esta bênção de ser digno, alcançará o reino. Essa é a ideia. Mas veja lá, mas os que são havidos por dignos, tidos por dignos, de alcançar a era vindoura da ressurreição, dentre os mortos não se casam nem se dão em casamento. Aí veja, a pergunta é, por quê? Por que na era vindoura não haverá casamento? Ninguém se casará e ninguém se dará casamento. Por quê? Aí Jesus vai acrescentar a razão, por quê? Olha aí, versículo 36, a razão. Porque, ou aí, pois, não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e aos filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. A ideia aqui, meus irmãos, é que é claro e óbvio que o casamento, dentre outras coisas, serve para nós hoje para a perpetuação da raça humana. Nós morremos, mas nossos filhos, a quem nós geramos por meio do casamento, perpetuarão a raça humana na terra. E pela graça de Deus, no caso de nós, igreja, o povo de Deus, a adoração a Deus continuará por meio de nossos filhos, os filhos dos crentes. Mas no céu, como não morrem, é excluída a necessidade de procriação. Essa é a ideia do texto. Pois Jesus diz, pois não morrem. A razão é que não morrem, ou seja, não há necessidade de perpetuação, quando morre alguém nasce outro. Lá no céu não morrem, mas, aí Jesus vai dizer, são porém como os anjos, a ideia de que os anjos não são de fato beneficiados, por assim dizer, pelo relacionamento que nós temos na terra em termos de casamento. Os anjos não têm, melhor dizendo, essa realidade entre eles. Da ideia daí serão como anjos, não na natureza, não está dizendo que seremos na natureza como anjos, mas a ideia é de que nesse aspecto de não se casar, seremos como os anjos, porque os anjos não se casam. Não há esse tipo de relacionamento entre os anjos. Essa é a ideia de Cristo aqui. Então veja, ele continua dizendo, e são assim filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Meus irmãos, no céu não haverá, como nós vimos, motivo de procriação, porque ninguém morrerá. No céu viveremos eternamente. E segundo, é que no céu nós teremos relacionamentos muito mais elevados do que o casamento que nós conhecemos hoje. Hoje o casamento é um fator exclusivo de um relacionamento mais íntimo que nós possuímos. É exclusivo. O casamento, para nós, é a maior união que pode haver entre pessoas. Porque une-se afetos e tornam-se ambos, o marido e a mulher, uma só carne. Então não há união, relacionamento mais profundo do que o casamento, daquilo que conhecemos. Mas no céu, o padrão será muito mais elevado. O padrão será superior ao casamento. Isso é magnífico. Porque algumas pessoas podem até brincar, né? Pastor, mas no céu não vai ter casamento. Poxa, o casamento é tão bom aqui e tudo mais. Até o casamento, que é tão bom pela graça de Deus, enfrenta dificuldades, não é verdade? Ele não é perfeito. O casamento não é perfeito. Ele enfrenta dificuldades, tensões, por causa da nossa natureza, por causa do nosso velho homem ainda. Então nem o casamento aqui é perfeito. A ideia é que no céu, os relacionamentos vão, de fato, se elevarem muito em comparação com o relacionamento do casamento aqui. Por isso não haverá necessidade. Você ama a sua esposa e o seu marido mais do que ninguém aqui.
mas no céu nós nos amaremos igualmente. Igualmente, em termos de afetos, amor. A ideia é essa. E veja que no céu haverá relacionamento, ok? Não como o padrão que conhecemos hoje do casamento, mas haverá relacionamento perfeito, pleno, bem-aventurado, uns para com os outros. Olha o que Paulo disse em Tessalonicenses: depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que vieram com Cristo e tiveram seus corpos ressuscitados, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, agora veja os relacionamentos na época vindoura, assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. A ideia de Paulo, você se lembra que nesse contexto que Paulo escreve, alguns da igreja em Tessalônica estavam consternados, tristes, por terem perdido os parentes crentes e não mais os verem. E estavam com medo de nunca mais os verem. E Paulo vai escrever: olha, nós, na vinda de Cristo, nos uniremos aos nossos parentes que morreram na fé. E então, vocês devem se consolar uns aos outros com isso. Consolem-se uns aos outros, porque nós veremos aqueles parentes que morreram no Senhor novamente. E estaremos para sempre com eles junto do Senhor. Então haverá relacionamento no céu, mas não no mesmo padrão que há aqui. É muito mais elevado o relacionamento, que nós não conhecemos, óbvio, agora. Nós temos só um gosto disso quando nós estamos na igreja, mas esse relacionamento será elevado, perfeito, bem-aventurado. Então essa é a ideia de Cristo aqui. Então a lógica, irmãos, a lógica dos fariseus, dos saduceus, ela não encontra justificativa, porque eles entendiam que assim como era aqui, seria lá no céu, e Jesus será lá no céu, e Jesus disse que não, essa lógica não vale. Olha mais agora, versículo de número 37, e sobre os mortos, que eles hão de ressuscitar, agora é outra questão, né? Porque eles trazem a pergunta acerca do levirato e a ressurreição, e Jesus responde isso: olha, não há casamento lá, então não tem por que dizer essa mulher será a esposa de tal marido, ou do 7, porque lá não se casam nem se dão em casamento. Então ele resolve essa questão, e agora ele vai pegar no ponto principal dos saduceus, que era não crer em ressurreição. E ele diz assim: e que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho. Olha Moisés aí, lembra? Os saduceus não criam na lei de Moisés. Agora Jesus pega o ponto. Moisés disse acerca da ressurreição. Vocês dizem crer em Moisés, só que vocês não atentaram porque ele disse. Vocês dizem crer em Moisés e não creem na ressurreição, mas Moisés falou da ressurreição. E agora Jesus vai até citar o texto, olha aí: e que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, Êxodo 3, né? Quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O texto literalmente lá de Êxodo 3:6 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: eu sou, olha só o tempo do verbal, eu sou o Deus de teu pai, sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Meus irmãos, Abraão, Isaque e Jacó já haviam morrido quando Deus apareceu a Moisés na sarça, por meio da sarça. Os patriarcas já haviam morrido. Só que Deus não disse a Moisés: eu fui o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Enquanto eles estavam vivos, eu fui o Deus deles, eles me adoraram. Deus não diz assim. E Jesus chama a atenção para o ponto. Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eles continuam me adorando nos céus, vivos eternamente. A ideia de que o relacionamento do crente com Deus não é limitado pela morte, não acaba na morte, ele prossegue rumo à vida eterna por meio da ressurreição. Então a ideia é: eu sou e não fui. Eu sou o Deus de Abraão. Então Jesus está mostrando: vocês não querem ressurreição, mas Moisés crê em ressurreição. Deus falou com Moisés: eu sou o Deus daqueles que vivem eternamente. E então, meus irmãos, nós vimos que até mesmo o próprio Abraão, lá em Hebreus, cria na ressurreição. Até Abraão cria na ressurreição, segundo o escritor de Hebreus. Lembra quando o escritor de Hebreus diz que Abraão ia oferecer Isaque segundo a ordem de Deus, como holocausto?
Olha o que diz o texto. Porque Abraão obedeceu, porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão ia sacrificar a Isaque porque creu que Deus tinha poder para ressuscitá-lo. Abraão creu na ressurreição. Mas não foi só, alguém poderia falar assim, né? Os saduceus poderiam falar assim, imagine, né? Essa hipotética conversa. Abraão não tinha hebreus, nós não tínhamos hebreus, nós não tínhamos o Novo Testamento que fala tão claramente. Só que os homens do Velho Testamento, os escritos do Velho Testamento que os saduceus conheciam, falavam da ressurreição. Olha só, Jó falou da ressurreição. Olha o que ele diz: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído, até que eu passasse, ou seja, até que eu morresse. O Senhor chamar-me-ia, e eu o responderia. Ele teria saudades das obras das tuas mãos. A ideia é que Jó morreria, e Deus, por saudade dele, por amá-lo, o chamaria de volta. E Jó, o responderia. A ideia de Jó voltar dos mortos. E aí Jó continua: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, disse Jó. Levantará sobre a terra a ressurreição. E continua: depois, agora ainda mais, olha, revestido este meu corpo da minha pele, ressurreição, revestido o meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. Jó cria na ressurreição. Davi, Antigo Testamento que os saduceus conheciam, Davi também cria na ressurreição. Olha o que Davi disse: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, não deixará minha alma na morte. Tu me farás ver o caminho da vida. E continua Davi: na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Como se não bastasse, Isaías cria na ressurreição, e os saduceus conheciam Isaías. Os vossos mortos, disse Isaías, e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Isaías disse acerca da ressurreição. E o profeta Oséias também. Eu poderia citar vários aqui, mas eu termino com o profeta Oséias: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. O que é isso senão ressurreição? Os resgatar da morte. E continua: onde estão, ó morte, as tuas pragas? A mesma coisa que Paulo vai citar. Lembra quando Paulo fala da ressurreição? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, as tuas pragas? Disse Oséias. Onde está o inferno, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Veja, os profetas, juntamente com Moisés, criam na ressurreição, e os saduceus não criam. Pois Jesus diz: Deus é Deus de vivos e não de mortos. Os que creem nele viverão eternamente. Lembra que Jesus disse a Marta e Maria? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha a conclusão de Jesus, versículo 38. Ora, portanto, Deus não é Deus de mortos. Se ele disse a Moisés que é Deus de Abraão, que é o Deus, continua sendo, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Meus irmãos, esse conceito de Cristo ia contrário a todos os conceitos da época, grego e romano. Os conceitos gregos e romanos entendiam que o corpo é uma prisão da alma, que a divindade não se importará de forma nenhuma com o corpo. Não há ressurreição, porque o corpo é como se fosse uma prisão. Uma vez livre do corpo, estamos livres de tudo aquilo que nos aprisiona. Só que a ideia de Cristo é que Deus ama tanto a alma como o corpo. Ele nos ama integralmente. Deus tem um pacto, uma aliança. Olha como isso é maravilhoso e consolador. Deus tem um pacto com o meu corpo. Deus morreu também pelo meu corpo. Ele morreu pela minha alma e pelo meu corpo, morreu pelo meu ser integral. Olha o que Paulo vai dizer: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Deus vivo? Deus vai deixar o santuário dele no pó?
É o santuário do Espírito Santo que estás em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O seu corpo foi comprado pelo sangue de Cristo, e Ele não deixará o seu corpo na morte. Deus ama a pessoa integral do crente, tanto a alma como o corpo. Assim como nós não somos só alma e nem só corpo, nós somos uma unidade psicossomática. No dia do meu velório, se Deus não voltar antes, se Cristo não voltar antes, no dia do meu velório, meu corpo estará lá, mas o Paulo não estará mais, porque o Paulo não é só corpo, é corpo e alma, é a integridade do ser, a integralidade do ser. Então a ideia é de que Deus ama todo o nosso ser, corpo e alma, e Ele morreu por nosso corpo e alma, e Ele vai nos ressuscitar. Nosso corpo será ressuscitado para nos unir à nossa alma, para ser unido à nossa alma. Terminado? Olha a reação que causou a resposta poderosa de Jesus. Olha aí, versículo 39 e 40. Vamos ler juntos para terminar? Leiamos. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais. Daqui por diante do texto não haverá mais ninguém perguntando nada a Jesus. Eles vão continuar e vão por fim realizar a trama deles de matá-lo, de entregá-lo injustamente à morte. Mas agora, em Lucas, ninguém mais perguntará nada a ele. Ele venceu todos os grupos. Ele venceu os sacerdotes e fariseus com relação ao que autoridade ele tinha. Ele venceu os herodianos com relação a pagar tributo a César ou não. E ele venceu os saduceus com relação à ressurreição. Ele venceu a todos. E ninguém mais, daí por diante, lhe perguntaria mais nada. O poder da palavra, a sabedoria de Jesus Cristo. Mas o texto diz que os escribas aprovaram a resposta dele. Por quê? Porque os escribas amavam a Jesus? Não, nós já vimos que não. Então por que eles aprovaram a resposta? Porque os escribas, irmãos, eram do partido dos fariseus, eram inimigos dos saduceus. Quando eles viram os saduceus sendo vencidos por Jesus, eles disseram: muito bem, uma excelente resposta a esses saduceus. A questão ali era partidária. A questão não era amor a Cristo. É que nem alguns se aproximam da religião por motivos escusos, escondidos. Às vezes alguém diz da religião: isso é muito bom. Alguém diz a palavra: isso é muito bom. Mas o intuito dele não é amar a Deus, não é se converter, não é se dobrar ao senhorio de Cristo. E tem outro motivo. É a mesma coisa aqui. Os escribas eram inimigos de Cristo, mas ali eles aprovaram a Cristo porque Cristo estava batendo nos inimigos saduceus. E aqui eles aprovam a Cristo. Está vendo, irmãos? Nem toda aprovação a Cristo é sincera. Olha o que o texto está dizendo para nós. Que nem todo mundo que diz: olha, isso aí da igreja, isso aí da palavra de Deus é muito bom, quer dizer que seja crente. Ele pode ter algum motivo por trás disso. Ele tem algum motivo injusto pelo qual ele reconhece aquilo ali, especificamente, como algo tendo sido feito bom. Então, as coisas são mais difíceis de se prescrutar do que nos parece, né? O coração do homem é um lugar que só Deus pode sondar mesmo. Né? Pessoas se aproximam de Cristo concordando com Ele, mas não quer dizer que sejam filhos de Deus, que sejam servos de Cristo. Então o coração do homem é um lugar obscuro, tanto que o profeta vai dizer assim: Deus dirá pela boca do profeta: quem é que pode conhecer o coração humano? Quem pode conhecê-lo? Aí Deus responde: eu, o Eterno, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. O Senhor Deus conhece os corações, só Ele pode conhecer os corações. Eu termino aqui com 3 lições, 3 aplicações para nós. A primeira é o seguinte: irmãos, haverá um relacionamento glorioso dos crentes do reino vindouro de Cristo. Meus irmãos, o nosso relacionamento na igreja, pela graça de Deus, é um relacionamento bom, gracioso, bem-aventurado, mas não é perfeito. Não é verdade? Na igreja, às vezes, nós nos desentendemos. Apesar de procurarmos nos amar uns aos outros, mas somos pessoas diferentes. E como não bastasse isso, não só ser pessoas diferentes, com personalidades diferentes, nós não concordamos em muitas coisas. Às vezes a fraqueza de um impede o progresso de outro. Às vezes eu que deveria ser uma bênção para o meu irmão, lhe atrapalho, sendo uma pedra de tropeço. Mesmo nessa relação que nós temos aqui, irmãos, agora, que é boa pela graça de Deus, ela ainda é imperfeita. Então, meus irmãos, veja só,
não desista da igreja, porque no céu ela será aperfeiçoada. No céu ela será perfeita. No céu os nossos relacionamentos não terão nenhuma mancha, nenhum problema, nenhuma dificuldade. Esperemos o céu, esperemos a nova vida. Deus há de nos abençoar assim. Então veja, se alguém te ferir na igreja, se alguém não te tratar como você imagina que deveria ser tratado, não abandone a Cristo. E não abandone aquele irmão. Se ele é um irmão de fato, ainda com suas fraquezas, ele será aperfeiçoado. E ele será feito como Deus é na era vindoura. E nós teremos um relacionamento lá perfeitos. Então veja, nós suportamos agora, nós servimos como base aos nossos irmãos. Nós perdoamos, confiados que naquele dia de Cristo, naquele dia eterno, nós teremos relacionamentos perfeitos. Segunda coisa, meus irmãos, é que aqueles que partiram, que já não estão conosco, aqueles a quem Deus já chamou, eles estão vivos. Eles estão com Cristo agora, conhecendo toda a sua glória. Glória essa que nós aqui vivos apenas aguardamos, apenas ansiamos e imaginamos. Mas eles, aqueles nossos parentes e irmãos que morreram em Cristo, eles já estão lá, vivos diante de Cristo Jesus. Eles já estão na glória de Jesus Cristo. Veja como é importante, irmãos, crer em Jesus nesta vida. Porque a segurança que o homem tem aqui é Jesus Cristo. E crendo nele, este homem viverá eternamente. E outra coisa, veja como nós devemos orar pelos nossos parentes não crentes. Para que quando eles morrerem, nós saibamos certamente para onde eles foram. E qual é o estado deles. Nosso Deus não é um Deus de mortos. Os nossos irmãos que já morreram, os nossos parentes que creram no Senhor e já morreram, não estão mortos, estão vivos, na presença de Cristo. Presença essa que nós anelamos apenas, desejamos de longe, mas eles já usufruem. Lembre-se disso. Lembre-se disso para orar para que seu parente, seu amigo, seu irmão se converta. E lembre-se que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Por fim, irmãos, Deus cuida do nosso corpo. Ele pertence a Deus. O Senhor não afligirá o nosso corpo sem motivo. Às vezes você, nessa semana, vai ao médico, ou semana passada, alguma semana você foi no médico, e o médico te deu uma notícia de que você está com, ou eu estou com uma enfermidade grave. E nós já tememos o que será da nossa vida, o que será do nosso corpo. Mas lembre-se, irmãos, Deus cuida do nosso corpo. Deus tem um pacto, uma aliança com o nosso corpo. Não é sem motivo que Deus afligirá o nosso corpo. Se nós formos afligidos no corpo, tem um motivo. Lembra de Jó? Jó foi afligido no seu corpo. Mas Deus guardou a fé de Jó. E por fim, Deus deu a Jó um fim bem-aventurado. Deus se importa com o nosso corpo. Quando nós estamos doentes, Deus sabe. Deus permite. E Deus é poderoso para nos trazer a saúde novamente. Portanto, não nos desesperemos. Quando futuramente formos diagnosticados com alguma coisa que nós julgamos os homens terríveis, os homens que não têm Deus no mundo, sem esperança nenhuma, nós ainda assim, mesmo com golpe, nós cremos em Deus. Deus cuida do nosso corpo. Olha o que Paulo diz, eu termino. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que Deus abençoe. Amém, irmãos. A mighty fortress is our God.